Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão desta Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em 19 de maio de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista, Escola Estadual Professor Fernando Magalhães. Ofício especial. Convite e solicitação de doação para a festa junina. Excelentíssimo senhor presidente, a direção da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães, município de Caconde, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria convidar os ilustres membros dessa Câmara Municipal e, a exemplo do que tem ocorrido tradicionalmente, possamos contar mais uma vez com os melhores préstimos dessa casa em relação à promoção de nossa festa junina, programada para acontecer no dia 6/6/2025, e neste ensejo solicitamos a doação de uma peça de mussarela para elaboração de comidas típicas. Para nossa melhor organização, pedimos que entre em contato pelo telefone WhatsApp 19 98147 7336 para informação sobre a doação, bem como sua retirada. Nessa expectativa, apraz-nos apresentar manifestações de subida respeito e consideração. Atenciosamente, José Luiz Sequalini Filho, diretor escolar. Câmara Municipal de Caconde, 14 de maio de 2025. Senhores vereadores, com o coração cheio de gratidão, venho por meio desta expressar meu sincero agradecimento pela homenagem recebida por essa casa tão importante para a nossa cidade. Ser lembrada e reconhecida por meu trabalho como mestre de torra, bem como por toda a trajetória do Café Basile, é uma emoção difícil de colocar em palavras. Este reconhecimento carrega não apenas o meu nome, mas também o de minha família, meus antepassados, que sempre estiveram ligados à terra e ao café, e o de todos os que caminham comigo diariamente nesse sonho. Receber 2 moções de congratulações, uma pelo título de mestre de torra e outra pela premiação da torrefação e classificação para o torneio Brasil-Japão, me fazem lembrar o quanto vale a pena acreditar, insistir e colocar amor em tudo que realizamos. Vocês não apenas reconhecem o café, mas também a história, o esforço coletivo e o amor por Caconde que está presente em cada xícara. Deixo aqui meu carinho e respeito a cada vereador, vereadora que apoiou essa homenagem, que possamos juntos continuar fortalecendo o nome de nossa cidade e incentivando outras mulheres, jovens e produtores a acreditarem nos seus sonhos. Com afeto e gratidão, Roberta da Silva Basile, mestre de torra, Café Basile. Através do ofício número 116 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 012 de 2025, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e dá outras providências. Senhor presidente, nobres edis, o projeto de lei em pauta é resultado do requerimento administrativo 1913 de 24 e aditivo objeto do requerimento 2117 de 24, de autoria de Escarpas do Lago 2, estabelecida na Estrada Municipal Caconde, sem número, Represa Graminha, representada por Marcos Klaus Franco, brasileiro, casado, empresário, com escritório na Avenida Lisboa 293, Jardim Nova Europa e Poste Caldas, cujo requerimento solicita viabilização da criação de zona de urbanização específica no local objeto das matrículas 6.322, cartório de registro de imóveis de Caconde, com a ressalva de que acompanha o citado requerimento as justificativas, fundamentos legais, mapa, memorial descritivo, manifestações de diretorias, setores e parecer.
Entendemos que o projeto de lei está previsto pela Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Caconde. Embora interpretamos que nessa vereda o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, dispõe, por meio da Instrução Normativa número 8215, sobre os procedimentos para atualização no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dentre eles a descaracterização, artigos 19 e 20, preconiza que, para tanto, poderá ser requerido pelo titular ou pelo município ao referido instituto, INCRA. Vale dizer que o requerente, em decorrência do pedido, optou por requerer ao município, situação essa que interpretamos que foi ou é no propósito de preventivamente conhecermos o objetivo e familiarizar com a questão, oferecendo guarida, pois visa acarretar desenvolvimento, receita para o município de Caconde. Oportuno ressaltar que, conforme consta do requerimento mencionado nesta, o postulante, já citado acima, declara que será na área local implantado um condomínio de lotes residencial e comercial, com toda a infraestrutura urbana necessária, as quais serão de responsabilidade do empreendedor, empresa requerente. Também é de se destacar que o requerente apresentou estudo preliminar de impacto de vizinhança e estudo de impacto ambiental simplificado, Escarpas do Lago 2, Caconde, que acompanha o projeto de lei. Diante do exposto, embora a primazia do pedido é de especial atribuição do Departamento de Meio Ambiente, mesmo assim, houve manifestação dos departamentos e setores que entendemos necessários, em especial do prefeito municipal, em decorrência da intenção do requerente de futura transformação da área em zona de urbanização específica e, por consequência, mais adiante, a implantação de um condomínio de lotes residencial e comercial, nos termos do contido no requerimento da empresa. Ainda de se dizer que houve parecer favorável do Departamento Jurídico no tocante a resultar neste projeto de lei. Nossa preocupação e responsabilidade nos levaram a basear também na Lei Federal 10.257/01, artigos 28, 29, 30 e 31, Estatuto da Cidade, e ainda para não caracterizar renúncia de receita, exigimos pagamento de outorga onerosa, o que conceituamos como: a outorga onerosa para alteração de uso do solo será feita mediante a cobrança de justo valor que permita alternativa de desenvolvimento e ainda pela valorização do imóvel, assim como defende a jurisprudência e legislação relativa ao assunto, que no caso ainda como cautela nos termos do Estatuto da Cidade já citado neste. Diante de todo esse contexto, encaminhamos aos estimados vereadores para exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, visando a adoção de parâmetros de ocupação urbana de acordo com a realidade do local, permitindo o uso criterioso precedido de tudo quanto é necessário. Por fim, são esses os motivos pelos quais acreditamos que o egrégio plenário, com postura, justeza e legalidade, saberão apreciar e votar seu mérito. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Caminho referido projeto para a Comissão de Justiça e Redação. Através do ofício 107 de 2025, o Executivo Municipal solicita à Câmara a indicação de 3 representantes para comporem a Comissão Municipal para Acompanhamento e Avaliação do Desenvolvimento e Implantação do Plano Diretor do município de Caconde. Através do ofício 027 de 2025, o senhor presidente nomeou os seguintes vereadores para comporem a comissão: Adilson Severino de Souza, Danilo Lima Cipollini e Davi Antônio Teixeira Júnior. Ofício 117, 2025, Caconde, 14 de maio de 2025. Resposta ao ofício 023, de 2025. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 23, de 2025, em que encaminha denúncias para as devidas informações, informamos através deste que os requerimentos foram respondidos através do sistema Minha Cidade, respeitando o prazo previsto na Lei 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, sendo o requerimento 1547, que versa sobre a impugnação, foi acatado parcialmente, respondido no dia 25 de 4 de 2025. Quanto ao requerimento 1548, o mesmo foi respondido na data de 13 de maio de 2025, pois tratava de vários assuntos e foi solicitada uma quantidade enorme de documentos, mesmo assim sendo respondido em tempo hábil, conforme o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527, de 2011. Para tanto, encaminho anexos documentos pertinentes, sendo que apresenta renovos protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Através do ofício 2 de 2025,
O diretor de Finanças da Prefeitura Municipal, o senhor José Arnaldo de Faria, solicita à Câmara autorização do uso do prédio no dia 29 de maio de 2025, a partir das 18 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Primeiro quadrimestre de 2025, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadrimestre de 2025, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. LDO 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Indicação 157 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de realização de manutenção urgente na estrada de terra que liga o Distrito Industrial à Avenida Henrique Agostinetto, na altura da Rua Marco Aurélio de Oliveira Fagotti. Indicação 158 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de aquisição de equipamento de ultrassom portátil para a Santa Casa de Misericórdia de Caconde. Indicação 159 de 2025, também de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de aquisição de monitor de sinais vitais para a Santa Casa de Misericórdia de Caconde. Indicação 160 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de realizar a manutenção da sinalização vertical e horizontal da rotatória que liga a estrada do Barro Preto, o anel viário Lourival de Araújo e a rua Marco Aurélio de Oliveira Fagotti. Requerimento 28 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo o encaminhamento dos documentos finais da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Caconde e a informação sobre o aproveitamento de contribuição escrita formalmente protocolada. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 26 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, solicitando ao senhor prefeito informações detalhadas sobre a adesão ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e ações relacionadas à implementação da Política Municipal de Educação de Jovens e Adultos, EJA. Também com parecer favorável da Comissão de Justiça, o requerimento 27 de 2025, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, requerendo informações ao senhor prefeito com relação ao número de imóveis que não possuem caixas d'água em Caconde, no distrito de Barrânio. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção número 10 de 2025, de autoria de todos os vereadores, de pesar à família da senhora Marli Aparecida Caruso Bocamino. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos marcar a reunião logo após o término da sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças fará reunião em conjunto com a Comissão de Justiça, logo após a sessão hoje. Então, ficam designadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Previamente inscrito na tribuna livre, concedo a palavra ao senhor Rodrigo Ribeiro, custódio, que vai tratar de assuntos dos temas CPF cultural e outros. Todo mundo me escuta? Boa noite, pessoal. Boa noite quem está presente aqui para tratar desses assuntos sobre a cultura. Boa noite a todos os vereadores. Obrigado pelo espaço de estar aqui. Eu acho que a Casa Legislativa é esse espaço mesmo da população estar aqui presente na escuta da tribuna, na escuta da sessão.
e compartilhando as demandas, né, do município. Obrigado mesmo pela recepção de todos vocês. O tema que a gente vai tratar hoje aqui é um pouco sobre a cultura no município, né? Eu sou o Rodrigo, acho que a maioria que me conhece. Eu trabalho com cultura no município já há bastante tempo, né? Acho que a cultura, como diria Raymond Williams, né, falando aí dos estudos culturais, a cultura é ordinária. Como assim, né? A cultura ela está em todos os lugares e ela é diária, né? Então ela é comum para todo mundo, né? Se a gente for ver a história de Caconde, né, a gente vai perceber a questão cultural, a identitária, né, tudo isso. Então, por isso que, por mais que tenha, né, outros temas, né, que também são muito pertinentes para a cidade, claro, né, saúde, educação, são primordiais, a gente queria trazer o debate da cultura para esse campo também de importância, né, para esse campo que traz um pouco da identidade, que traz um pouco do trabalho, né, que traz um pouco da história do município. Resumidamente, assim, eu venho de uma produção cultural aqui na cidade, né? Tive contato direto com o Djalma, né? Meu tio, irmão do Marcos, Frank, né? Pôde conhecer muito bem o Djalma, trabalhava com congada, folia de reis, futebol, né? Vários trabalhos culturais aqui. Minha mãe crocheteira, depois a gente teve a Casa de Cultura e Cidadania, que né, formou vários jovens, né, vários adolescentes. E desde então eu comecei a trabalhar com cultura, né? Me formei em comunicação social, depois me formei em gestão de projetos culturais, justamente para continuar esse legado da cultura aqui na cidade, né? Hoje eu estou como presidente do Conselho de Cultura e Patrimônio da cidade, instituído no ano passado, em 2024. E é muito importante falar que a instituição do Conselho de Cultura aqui na cidade se deu de uma maneira um pouco conturbada, né? Que quando derrubaram o casarão, né, da década de 1890, aquele casarão que era a CPFL antiga, né, teve uma movimentação do Ministério Público, né, uma recomendação administrativa que o município instituísse o Conselho de Cultura e Patrimônio, justamente para trabalhar sobre essa questão de uma maneira mais técnica, mais próxima e com diálogo social, né, entre a população e o poder público. Então, o Conselho ele começa nesse sentido, né, de trazer voz mesmo para os artistas da cidade e para as demandas da cultura. E aqui a gente vai trazer uma que está em pauta no setor cultural, né? A cultura, hoje, assim, né, se a gente pensar na estrutura universal da cultura dentro de um município, a gente precisa ter o CPF cultural, né, como se diz, que é o Conselho, o Plano e o Fundo de Cultura. Com essas três instâncias instituídas, a gente consegue articular dentro do município mecanismos eficazes de circulação da cultura, de fruição, de formação, né, de apresentações públicas, de formação de público, de apoio, inclusive, ao departamento social, né? A cultura ela é uma aliada extrema ao social, né? Então, tipo, os projetos culturais, todos que eu participei, todos eles são projetos sociais também, né? Porque é um lugar de lazer, de ensinamento, de cultura. Então, o CPF cultural é importante a gente ter em mente que é fundamental que a gente tenha no município essa estrutura, né? A gente já tem o conselho, né? É um avanço, porque a lei de criação do conselho é de 2007, né? De 10 de outubro de 2007, e só em 2024 ela foi realmente instituída, né? Sobre a questão do CPF cultural, é importante trazer aqui na casa que a gente precisa fazer uma revisão, né, tanto da legislação que institui o Conselho, né, essa revisão ela precisa ser feita, né, em parceria com o poder público, né, que é o executor das políticas públicas, com a sociedade civil, né, no caso representado pelo Conselho de Cultura e Patrimônio, e com o apoio da Casa de Vereadores também, né, que pode contribuir bastante na questão da legislação. Inclusive, no começo desse ano, né, a gente convidou pelo Conselho de Cultura os vereadores para participarem, né, conversarem com a gente sobre as demandas, e a gente ainda continua na precisão mesmo, né, de trocar esses conhecimentos e essas ações, né, serem conjuntas. Atualmente, a gente está com uma lei a nível federal, que é a Política Nacional Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc ela é uma política pública de apoio a projetos, né, a projetos culturais, a artistas, e é uma lei que vem do Ministério da Cultura e que redistribui recursos culturais para todos os municípios do Brasil. Então, todos os municípios hoje têm o direito de acessar esses recursos, né? Caconde, por exemplo, vou ver os dados aqui, eu trouxe a colinha. Caconde, por exemplo, ele tem um recurso a ser acessado
do ciclo 1 da lei PNAB, né, da PNAB, de R$ 149 mil. E aí já teve alguns rendimentos, porque esse recurso está disponível para o município desde dezembro de 2023, né, chegou na conta da prefeitura em março de 2024, e até então não foi executado. Aí é o ponto que a gente quer chegar hoje na Tribuna Livre. E a gente vai precisar um pouco da pressão popular mesmo para que seja executado de maneira coerente, que seja esse recurso utilizado de maneira consciente, né, para que os projetos realmente aconteçam, para que a política pública de cultura aqui na cidade amplie, atinja mais pessoas. Então, acho que não é só executar a lei, né? Ela precisa ser executada de forma consciente, né, para atingir realmente as pessoas que precisam, os projetos, né, que estão aí resistindo por muito tempo. Então, sobre esse recurso, a gente tem alguns prazos, né? O Ministério da Cultura, ele institui para os estados e municípios alguns prazos de execução. O ciclo 1, né, esses 149 mil, que com rendimento foi para 163 mil, ele tem que ser executado, pelo menos 60% dele, até o dia 1º de julho. E o dia 1º de julho é daqui a um mês e alguns dias, né? Hoje, a gente viu na portaria da prefeitura que saiu, né, o chamamento para a empresa que vai gerir esse recurso, né? A prefeitura optou por contratar uma empresa, né? Então, de hoje até quarta-feira, dia 21, está aberto esse chamamento. Foi dispensado licitação pelo valor, né, que é um valor de 7 mil e pouco, para essa empresa gerir. E, a partir disso, o município e a empresa precisam abrir um edital, né, um edital público, chamamento público, para selecionar os artistas, projetos e espaços culturais do município, para executarem, até o dia 1º de julho, no mínimo 60% desses recursos. O que a gente quer dizer é que a cultura sempre é deixada de lado no município. A gente tenta diálogo há muito tempo, né, com o poder público. Todo mundo conhece, a gente está na luta aqui por muitos anos, né, e a gente tem um diálogo, realmente, a gente tenta ter um diálogo próximo com o poder público, e às vezes a gente não é respondido, a gente não enfim, não participa, né, das decisões. Então, acho que nessa reformulação, né, da lei, a gente precisa rever também o Conselho como esse espaço decisor também. O Conselho é formado por pessoas que estão na área cultural por muitos anos, por pessoas que são técnicas, são estudiosas da área da cultura, e nada mais justo do que ouvir essas pessoas que estão fazendo cultura, às vezes até de graça no município, para fazer uma política pública realmente consciente e consolidada aqui na cidade, né? Lembrando que a PNAB, inicialmente, era para vir por 4 anos, né? De 2020 a 2024? Não, até 2027, na verdade, de 2024 a 2027. Mas agora já se tornou um recurso permanente, então todos os anos vai vir esse recurso para a cidade, cerca de, né, 150 mil por ano aí. E o ciclo 2, que já está disponível, a prefeitura fez a adesão do ciclo 2 esse mês, né, que também tinha os prazos, a adesão foi feita. Mas lembrando que a gente só recebe o segundo ciclo se executado no mínimo 60% do ciclo anterior. O próximo ciclo são R$ 583.516 para a cultura. Isso aqui, gente, é maior do que o orçamento anual da cultura atual. Então, acho que é a possibilidade que a gente tem, que o Ministério da Cultura está mandando para todos os municípios, de investir realmente na cultura. E como ela vai ser anual e permanente, a gente consegue construir um plano de cultura na cidade que abranja todos os profissionais que trabalham nessa área, que abranja todos os projetos, né, que acolham todas as pessoas que estão aí desenvolvendo projetos sociais e culturais no município, né? E lembrando também, eu acho que até hoje Caconde não teve recurso mesmo, né, financeiro para executar essas coisas, né, esses projetos, e isso é importante agora chegando nessa possibilidade de recurso real. Então, todos os anos a gente vai ter esse recurso para executar e para construir junto uma política pública cultural aqui na cidade. E muitas pessoas, infelizmente, deixam de estarem aqui, né? Por exemplo, a Lazinha, por muitos anos, trabalhou sem receber um tostão, mas fazendo um trabalho excelente social e cultural no município. Mas é isso, ela teve uma proposta melhor, fora da cidade, infelizmente ela foi. Aqui a gente tinha um festival que hoje está dentro dos 7 maiores do Brasil, né, o Cacondense. Infelizmente, não temos mais o Cacondense aqui na cidade, que era um festival que atraía
turistas, que atraíam profissionais de vários países, não só do Brasil, né? Infelizmente, o festival não é executado aqui em Caconde mais. Fora as outras pessoas que foram embora, né? Marjorie, Elenir, né? Tantos outros mestres e mestras da cultura que às vezes deixam de estar aqui em Caconde, que é rico, que é dinâmico, que tem muita cultura, por não ter acesso, por não ter respeito, né? Por não ter essa participação real ali no trabalho, né? Não ter esse reconhecimento como trabalho cultural. Então, a gente traz, né, hoje como pauta, vindo das discussões mesmo do Conselho de Cultura, esses questionamentos, né? Por que o recurso público da área da cultura é deixado de lado, né? Por que a gente não pode criar, entre poder público, entre a sociedade civil, né, por meio do Conselho, entre a Câmara, por exemplo, um diálogo aberto, né, um fluxo mesmo de trabalho para atender essas demandas. A gente esteve acompanhando, né, a vinda do recurso no município, e tem um fluxo que esse recurso precisa passar, né? É um recurso público, ele precisa ser transparente em sua execução, então ele chega na conta da prefeitura, né? Lembrando que o Conselho, né, ainda não temos o fundo específico de cultura, então esse recurso chega direto para o fundo da prefeitura geral, né? Lá dentro ele precisa passar por alguns procedimentos, né? Então precisa passar no jurídico para analisar o edital, analisar as condições, precisa passar em licitação, precisa passar, enfim, em vários departamentos. E, às vezes, esse diálogo dentro da prefeitura acaba ficando confuso, e é o que atrasa toda vez, né, a execução dos recursos. E a gente corre o risco de perder, né? Se a gente não executa os 60% do primeiro ciclo, o dinheiro pode até ficar na conta da prefeitura, mas só vai poder ser acessado no próximo ciclo, na condição de que se o Estado não quiser passar para outro ente federado. Então, se o Estado vê que a outra cidade já executou e pode executar mais projetos, o Estado pode remanejar esse recurso. Então, nessa condição de possibilidade de perder o recurso, para uma cidade que nunca teve recurso para a cultura, é muito importante a gente se debruçar sobre esse tema, né? Entender todos os setores que são envolvidos, né, na execução dessa lei, para a gente entender ela na sua amplitude, para a gente entender como que ela pode realmente desenvolver o setor cultural aqui na cidade e trazer, de fato, uma continuidade da cultura. Porque o que a gente percebe em Caconde é que a cultura ela tem ciclos. Tem uma formação muito boa de cultura popular em algum momento, mas acaba porque não tem apoio financeiro. Aí depois tem um fluxo muito grande, por exemplo, que foi a Casa de Cultura, mas acaba porque não tem recurso financeiro. Agora que a gente tem um recurso financeiro, a gente precisa se organizar para receber esse recurso e distribuir ele de forma organizada. Então, sobre a PNAB, acho que são essas colocações, né, a importância realmente da gente organizar e receber esse recurso de maneira transparente, de maneira organizada, para a gente ampliar, né? A PNAB ela vem justamente para ampliar o trabalho cultural e valorizar os artistas de todo o Brasil. Em relação a esse diálogo, né, que eu citei, é importante a gente manter mesmo um diálogo. O Conselho tem tentado diálogo até de maneira formal mesmo, né? A gente fez um protocolo no dia 22 de abril de 2025, solicitando uma reunião entre o Conselho, né, de Cultura e Patrimônio, com o prefeito e o Departamento de Educação e Cultura. Até hoje, olha, de 22 de abril, até hoje a gente não foi respondido oficialmente, nem de maneira informal, sobre essa reunião. E a reunião que a gente está solicitando é justamente uma reunião de debater as possibilidades. A gente tem recursos para a cultura, a gente precisa executar essa lei dentro dos prazos que a lei exige, né? Então, é uma coisa simples, eu acho que é uma maneira de organizar mesmo, né? Cada departamento vê sua função, entender a sua função, né? E fazer com que a máquina pública funcione para o bem público, né? Então, nesse sentido que a gente pede um pouco mais de diálogo por parte do poder público. Lembrando também que esse ano a gente faz 250 anos de Caconde, né? Vou tomar uma água aqui, gente. A gente faz 250 anos de Caconde, de uma história contada, né? Eu gosto de falar sempre que são 250 anos de história contada, porque antes disso, Caconde já tinha muitas outras histórias, né? Teve um quilombo que existiu e resistiu aqui, e eu acho que a cultura, dentro
de outros, né, departamentos também, como, por exemplo, a educação, o próprio meio ambiente, pode contar muito sobre essa trajetória nossa de Caconde como cidadão, de Caconde como lugar. E acho que respeitar, né, essa história é respeitar as pessoas que resistem também no dia a dia, né, que fazem do trabalho cultural um trabalho emancipatório mesmo, né? A cultura aqui em Caconde, em todos os projetos que eu já tive a oportunidade de participar, tanto como aluno como profissional também, todos os projetos culturais aqui são excelentes mesmo. São projetos que estão resistindo, que captam dinheiro. Parte 2 Filmes mesmo, o Alessandro está aqui. Parte 2 Filmes tem feito filmes aqui em Caconde desde 2015. E filmes que são reconhecidos no mundo inteiro. Festivais internacionais, nacionais, recurso público, captação de recurso. Então, a gente tem um corpo técnico em Caconde hoje que a gente não pode perder, gente. As pessoas estão indo embora para fazer trabalho público, cultural em outros lugares. Então, é mais uma reflexão mesmo que a gente traz hoje. Para a gente pensar na cultura como um elo mesmo, sabe? Um elo de comunicação, um elo de desenvolvimento. Pensar na cultura como algo que multiplique ações boas, multiplique formações, multiplique artistas, multiplique uma cidade melhor. Nesse sentido, eu esqueci alguma coisa, pessoal, porque eu fico meio nervoso um pouco. Esqueci alguma coisa? Verdade. Ainda tem tempo, Bruno? Tem tempo? Pode continuar? Dentro do CPF Cultural, né, que é o triângulo lá, né, conselho, plano e fundo, a gente precisa ter um conselho que realmente seja atuante, né? Atualmente, o nosso conselho ele não é deliberativo, né, ele é apenas consultivo. Mas, mesmo sendo consultivo, quando a gente dá alguma sugestão, né, ainda não tem essa participação real, esse diálogo real. Então, nessa reestruturação da lei, né, que a gente sugeriu no começo da fala, seria também para tornar o conselho um conselho deliberativo, assim como é o Conselho de Turismo, por exemplo, né, que todo ano consegue deliberar sobre o recurso da DADTUR, por exemplo, para a reforma do cinema, que foi uma reforma muito importante para a cidade, para a reforma do Mirante, que traz aí muitos turistas. Então, ter também na cultura um conselho que seja deliberativo, que consiga sentar junto com o poder público e direcionar algumas ações, né? Pensando que as pessoas que compõem o conselho atualmente são pessoas que trabalham na cultura, que têm formação na área e que podem, com certeza, contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento da cultura aqui na cidade. Então, uma das demandas, né, dentro do conselho é essa, tornar ele deliberativo, né, para conseguir realmente ampliar as ações aqui na cidade, né? Eu estava conversando com o Rominho esses dias e ele estava me falando, né, que Caconde tinha a possibilidade de ter muita coisa, evento de final de ano, festa de aniversário de Caconde, a própria volta do festival, né, que sempre traz muitas pessoas. E a gente está com a possibilidade, a faca e o queijo na mão, gente. A gente está com o recurso e a gente precisa executar esse recurso de maneira consciente. Se a gente conseguir executar esse ano de maneira consciente, no próximo a gente vai estar organizado, com mais recursos, e vai continuar as ações, vai ampliar as ações. Então, nesse sentido que a gente traz essas demandas. Gente, vai falando se faltou alguma coisa. Exatamente. Tem o projeto da Casa de Cultura, né, igual o Rominho citou. A Casa de Cultura, por muitos anos, foi financiada pela Gamelilo, né, e pela STT. Hoje, a STT nem existe mais, né, já é uma outra empresa. E, por 10 anos, foi um projeto cultural muito amplo, né, que conseguiu atender uma demanda muito grande da cidade, que é a demanda dos pais. Eu fui conselheiro tutelar, né, e, dentro do conselho, a gente via essa demanda, né, os pais precisam trabalhar, mas com quem deixar as crianças, né? Então, os projetos culturais que aconteciam na Casa de Cultura, por exemplo, ele sanava essa demanda, além de formar várias pessoas, né, na área da cultura. Inclusive, nas Casas de Culturas aqui da região, tem artistas que estão hoje no Circo du Soleil, por exemplo, que passaram pela Casa de Cultura. Então, a gente tem que ver a formação cultural como algo muito importante para o desenvolvimento, tanto da cidade quanto das pessoas que passam por ela. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, se a gente tivesse uma casa de cultura hoje fortalecida,
a gente conseguiria atender essa demanda de crianças que ficam sozinhas em casa, crianças que estão indo para outros caminhos, né, e que a gente poderia estar solucionando. Né? No bairro São José, por exemplo, no PEAC, depois da saída da Lazinho, no PEAC está lá no projeto, está na resistência lá, para ter uma oportunidade para as crianças estarem brincando, estarem aprendendo, estarem convivendo, né, aprendendo outras coisas, e não ficarem só ali nas ruas. Né? Então, eu acho que é isso. Né? A resistência da cultura ela sempre existiu, ela sempre vai existir, e o que a gente quer é diálogo. Né? Assim, o que o Conselho tenta trazer é que o diálogo ele precisa acontecer. O Conselho ele é o elo entre a sociedade civil e o poder público. Né? Então, quanto mais pessoas participarem do Conselho, quanto mais pessoas tiverem nesse movimento, mais pessoas vão, né, saber o que está acontecendo culturalmente na cidade e o que pode acontecer também. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Por hoje é só. Se quiserem perguntar algumas coisas também, debaterem, a gente está à disposição. Né? E deixar mesmo esse alerta. Né? A gente hoje tem a possibilidade de um recurso para desenvolver a cidade no nível cultural, né? E a gente não pode perder essa oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela fala aqui. Só te fazer uma pergunta, Rodrigo. Claro. Nesse primeiro ciclo, vocês já têm um projeto para ser realizado ou é a prefeitura que está vendo essa parte aí? Então, no primeiro ciclo é o seguinte, né? São 149 mil com um acréscimo de 14 de rendimento, né? Tem uma empresa que vai ser contratada, né, essa semana ainda. Se a gente entrar no portal da prefeitura, tem lá, né, aberto o chamamento para empresas de hoje, abriu hoje e vai até na quarta. Essa empresa ela vai realizar o edital, né, porque todo recurso público investido na cultura ou em outra área precisa ser aberto um edital de chamamento. Né, o edital vai trazer as regras, né, de participação, se vai ser para pessoa física, se vai ser para pessoa jurídica, vai trazer o limite também, orçamentário para cada projeto. Né, e aí as pessoas, né, os artistas, os centros culturais, eles se inscrevem nesse edital. Então, o que vai dar partida, né, para a inscrição dos projetos é o edital, né, que a empresa a ser contratada essa semana que vai realizar. E aí, o edital tem um processo, né? Então, a empresa precisa escrever o edital, né, essa empresa que vai ser contratada. No site do Governo Federal, né, do Ministério da Cultura, tem modelos, inclusive, de editais, né, para formatos de premiação, formatos de formação, enfim. Então, essa empresa escreve o edital, lança o edital, tem que deixar alguns dias, né, público, né, para as pessoas terem ciência. Os artistas se inscrevem nesse edital, aí tem um tempo de seleção, né? Os projetos vão ser selecionados, classificados ou não, e os classificados executam, né, os projetos aqui na cidade. E aí projetos de variadas formas, né? Então, projetos de música, de literatura, artes visuais, cinema, teatro, dança, folia de reis, né? Todas as linguagens da cultura, né? É aberto para todas essas possibilidades. E aí a nossa preocupação é essa, né? Será que vai dar tempo da gente executar 60% de 149 mil, né? Cerca de 89 mil, até o dia 1º de julho, né? Sendo que o recurso está aí no município, efetivamente dentro da conta do município, desde março de 2024. Né? Então, a gente pede, inclusive, da Casa Legislativa, esse apoio para fiscalizar mesmo, né, esse recurso público, fiscalizar a questão do rendimento dele, como vai ser aplicado no edital, fiscalizar a questão do motivo, né, por que atrasou tanto a execução. A gente entende, lógico, vou deixar claro que a gente entende a demanda, né, do poder público, entende a demanda dos departamentos que passa, né, essa lei, né, licitação, jurídico, Departamento de Educação e Cultura, mas a gente entende também que é preocupante a gente perder esse recurso. Né? Acho que o município precisa se organizar, né, para receber esse recurso todos os anos e de forma, né, tranquila, né, receber já com uma estrutura para conseguir executar bem, né, bem executado. Respondi a pergunta, Davi? Eu dei umas voltas, mas... Não, respondeu. Eu só acho que o tempo aí, pela lei, né, porque tem os prazos de edital, tem os prazos, então tem que realmente correr, né, cobrar mesmo, né, da nossa parte, pode ter certeza. Amanhã mesmo eu vou
vou verificar junto ao Departamento de Licitações como que está, porque os prazos a gente tem que obedecer. Mas eu acho que está faltando aí realmente, vamos dizer assim, mais colaboração da Prefeitura com vocês, está faltando mais empenho da Prefeitura com vocês também, porque se perder, já de início perder esse primeiro ciclo, vamos perder aí uma grande chance aí de ter uma boa verba aí para futuras empreendimentos de vocês aí, que realmente é importante, que precisa ter de volta no município o que já teve, né? Então, não podemos perder isso aí. Só que eu acho também que está faltando também mais autonomia de vocês. No conselho de vocês tem que ser mais, vamos dizer assim, ter mais deliberação junto à prefeitura para que as coisas fluam realmente, né? Se ficar do jeito que está, olha aí o período que está aí, não sei como que esse dinheiro ainda não foi bloqueado ou devolvido, né? Parece que são 6 meses, acho que é pouco mais que isso, né? Se não devolve o dinheiro, depois vai para outra cidade, outra instância, e nós perdemos aí um grande empreendimento para Caconde e que precisa ser realmente valorizado. Então, na minha opinião, eu acho que está faltando mais esse elo, sim, de ligação entre vocês, a prefeitura, vocês ter mais autonomia, vocês que estão já com o conselho aí, vamos dizer assim, montado, né? Pronto para executar, dinheiro tem, então está faltando o quê? Não é? O principal é o dinheiro, está aí já há muito tempo, a boa vontade de vocês, o conhecimento de vocês, e é o que a gente quer realmente que Caconde progrida nesse, até porque estamos aí caminhando para o turismo, né? Então, nada mais justo do que voltar aí os festivais que sempre teve em Caconde. Então, eu acho que está faltando mais isso aí, mais um pouco mais de autonomia para vocês, esse conselho de vocês ter um bom diálogo com a prefeitura, né, com o setor de educação e cultura, e pôr em prática realmente. Vamos fazer. Se deixar para amanhã ou depois, não há mais tempo hábil para isso, porque as leis a gente tem que cumprir. E hoje mudou muito, né? As leis de licitações, a gente sabe quanto que está mais difícil. Mas eu acho que é isso, né? Você fez o correto de vir aqui pôr a gente a par da situação, saber realmente o que está acontecendo. E se vocês não fizerem isso, não vier aqui, não explicar para a gente, né? Tem muita coisa que a gente deixa até a desejar, porque não tem assim aquele conhecimento. Então, o uso da tribuna livre aqui está aberto para todos, e valeu a pena você ter vindo aqui, sim, explicar para a gente aí, não vamos perder essa oportunidade, não. Tá bom? Que seja realizado esse primeiro ciclo aí, pelo menos já de início, para que logo venha, final do ano, né, mais recursos para isso, e o ano que vem vocês, aí sim, estão preparados para um bom festival, para uma boa música, dança, seja os projetos que vocês vier a executar juntamente com a prefeitura. Então, obrigado pela tua presença aqui, mas pode ter certeza que todos nós aqui estamos, sim, empenhados aí com vocês, e haverá essa cobrança, sim, junto à prefeitura, para que agilize o mais rápido possível, né, para que realmente aconteça, pelo menos, esse primeiro ciclo. Sim. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Essa palavra, presidente. Palavra concedida aí. Rodrigo, a respeito dessa licitação que você falou aí, esse projeto da Casa de Cultura, ele encaixa o valor para manter o ano inteiro ou não? Então, depende muito do formato, né? Essa legislação, ela veio para pós-pandemia, né, como forma emergencial, né, os artistas aí que ficaram desempregados, né, durante a pandemia, e aí se tornou uma política pública permanente, né? Aí depende muito, porque a lei ela pode ser aplicada de forma por edital, né, chamamento público, né, então as pessoas propõem certos projetos. Tem como ser executado por premiação, então pode ser só a premiação pela execução de projetos anteriormente, né? Depende muito do formato do edital. Para compor a programação da Casa de Cultura, eu acredito que ainda precisa de
de um terceiro caminho, né, que é realmente a estruturação do CPF cultural, né? Quando a gente tiver um plano de cultura definido no município, assim como tem o plano gestor, por exemplo, né, que é a nível municipal, se a gente tiver um plano gestor apenas da cultura, né, específico da cultura, a gente consegue, por exemplo, propor a captação de recursos ao longo dos anos para a Casa de Cultura, né, por exemplo, né, que aí poderia ser via Lei Rouanet, né, incentivo fiscal por empresas, né. Então, acho que ainda seria para um outro caminho. Dá, por exemplo, para as ações da PNAB, né, serem executadas lá. Então, por exemplo, ano passado a gente executou a LPG, né, o NUPEAC, executou a LPG lá, fazendo um levante cultural no Centro de Cultura, né. Então, a gente passou o dia todo lá com exposições artísticas, com dança, teatro, música, cinema, enfim, várias linguagens, e a gente escolheu o Centro de Cultura para realizar a ação. Então, por exemplo, se tiver dentro do edital ações de formação, né, para teatro, para dança, realmente a gente pode sim colocar essas ações para serem executadas lá. Mas aí depende muito da forma como a empresa abrir esse edital. E o projeto também, eu falo Romim, porque eu acho que eu acompanhei, né, quando ele fez aquela... É dança de rua que fala ou não? Cacondense, né? Esse também encaixa ou não o valor? Daria para fazer esse ano ainda ou não? Esse o valor não, né? O valor do Cacondense, como ele é um festival internacional, ele acaba sendo uma proporção bem maior, né? Que as premiações são maiores, o corpo técnico de júri são, né, enfim, mais caros, né? Mais reconhecidos dentro da música, da dança. Então, assim, pro festival em si não daria. Daria para compor a formação de novos dançarinos, né? A formação de crianças e adolescentes na dança, né? Algo mais específico assim. Inicial mesmo, né? O festival realmente ele tem uma proporção de valor e de tamanho muito maior. Rodrigo, obrigado, e quero dizer aqui para vocês tudo que vocês podem contar com o meu apoio, que for possível, eu estou aqui, tá bom? Beleza, obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Rodrigo, o Conselho, que ele é a peça fundamental, né, para mover as ações. Embora ele não executa, mas, pelo menos, ele é consultivo. Da Prefeitura, do Poder Público, do Executivo, qual que é o membro atuante? Atuante, sim, é nomeado. Certo. Então, o Conselho, como o senhor disse, realmente é consultivo apenas, né? Os membros, assim, dentro do Departamento de Cultura, a gente teve várias mudanças, né, nessa mudança de gestão. Então, ele começou com o Natanael, né, o Natu, como membro nato no ano passado, como diretor, né, do Departamento de Educação e Cultura, e tinha mais duas pessoas, né, representando o setor cultural, né, que era o Zé Armando, isso no ano passado, o José Armando, né, como coordenador de cultura, e a Marisa, bibliotecária, né. Só que nas reuniões do ano passado, por exemplo, apenas o Zé Armando comparecia, né. A gente entende que o diretor de Educação e Cultura, às vezes, tem muita demanda e nunca comparece. Então, no ano passado, foram esses 3 membros do Departamento de Educação e Cultura que participavam, sendo com participação frequente apenas o José Armando. Esse ano, com a mudança de gestão, aí, então, no começo do ano, era nomeado o Rinaldo, o José Armando e o Sérgio, né, representando o Departamento de Cultura. Aí, nesse ano, foi diferente. Apenas o Sérgio comparecia, né, o José Armando ficou mais direcionado para a questão da educação dentro do departamento, e o Sérgio Silveira mais na questão da cultura dentro do departamento. Depois, né, esse mês, no comecinho desse mês, mudou novamente o gestor, né, do Departamento de Educação e Cultura, voltando, então, a Rosana. A Rosana ainda não conseguiu participar de nenhuma reunião, né, ela voltou muito recentemente. A gente, inclusive, convidou ela para participar aqui hoje, mas, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, hoje, representando o Departamento de Educação e Cultura, está a Rosana, né, como diretora de Educação e Cultura, o Sérgio como coordenador de Cultura e o José Armando como profissional da educação dentro do Departamento de Educação e Cultura. Aí, além disso, tem os segmentos que são representados, né, no departamento, no conselho, que aí são membros da sociedade civil, né, então teatro, dança, música, blocos carnavalescos, cultura popular, literatura, artes visuais, aí tem os outros segmentos. Perfeito, Rodrigo. E com essa nova composição
eles sendo funcionários e estando próximo lá ao prefeito, né, ao executivo, eles estão empenhados nesse projeto, como diz o nobre presidente da Vizinho, o prazo é muito curto. Eles estão empenhados nessa luta, vamos dizer assim? Olha, a gente ficou bem em cima do departamento, acho que todos os dias a gente passava lá no departamento, né? Então, acho que assim, o Sérgio movimentou algumas coisas, né, assim, em relação a isso, mas a gente sentiu um pouco de morosidade, sim, no departamento, sendo bem sincero, né, acho que o departamento poderia ter organizado, né, essa vinda do recurso anteriormente, com calma, pensando, né, com respeito, pensando com consciência em toda a estrutura que a cultura pode ser aqui. Foi moroso, acho que foi um pouco demorado, sim, por isso que, inclusive, a gente está aqui, né, na correria contra o tempo, para que até 1º de julho a gente execute 60% dos recursos, porque teve um pouco de morosidade, sim, dentro do departamento. De novo, a gente entende que o Departamento de Educação consome bastante dos funcionários ali, né, porque a educação, comparada à cultura, é um departamento muito maior, né, é a mesma pasta, mas as ações são totalmente diferentes. Mas eu acho que não é motivo de deixar de lado a cultura, né? Acho que o departamento, junto com a gestão atual, precisa fazer sim um plano de execução dessas políticas públicas para que elas aconteçam, né, de forma coerente, de forma dentro do prazo e tudo mais. Eu concordo. Não posso deixar de lado a cultura como qualquer outra, né, atividade, vamos dizer assim. Sim. Rodrigo, eu vou usar um ditado que todo problema tem uma solução, né? E a crise, a gente tem que gerenciar a crise. Então, me coloco à disposição de vocês, como o Davi já falou, todos nós aqui, pode contar comigo, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos que nos honram com a presença hoje. A cultura está no ar. E muito boa noite também para os que nos acompanham através das redes sociais. A sua fala hoje, de forma inteligente, sábia, derruba muros até muralhas e estabelece pontes. Parabéns, espero que Caconde volte a respirar cultura de uma forma mais contundente. Muito obrigado. Obrigado, Frank. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, os nobres colegas, o pessoal que está aqui representando a cultura, né, tirando a Ana, que está sempre presente também, participando das sessões, né, Ana? O pessoal da cultura, que coisa, assim, deixa a gente muito feliz, muito orgulhosa de ver essa equipe maravilhosa, cheia de talento, né? Falar de cada um aqui, mas realmente é maravilhoso. E ter o Rodrigo, né, para expor a importância da gente levar para frente esse projeto, que a cultura tem espaço na nossa cidade, e principalmente o que ele falou, são pessoas talentosíssimas que a gente tem, né, a alegria de ter em Caconde, estão indo embora, a gente está perdendo preciosidades, né, por conta de não estar dirigindo esse recurso da forma adequada. Então, ver se a gente vai conseguir fazer isso. A gente já teve, né, o aval aqui do presidente, de todos os colegas aqui, eu, inclusive, apoio totalmente tudo que for necessário, que depender da gente. Eu estou junto, apoio completamente. A cultura é um caminho, um outro caminho para tudo isso que a gente tem acompanhado, os jovens que estão se perdendo. A gente tem acompanhado aqui recentemente, em Caconde, tantas coisas acontecendo com os nossos jovens. Então, a gente precisa, assim, da cultura agora mais do que nunca. Então, vamos para frente, vamos cobrar. A prefeitura tem certeza que vai fazer o possível também, ainda mais depois desse depoimento, né, do que você falou aqui. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigada, de coração, por esse empenho. E a todos vocês também que estão com a cultura, a gente está junto. Boa noite, muito obrigada. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Também quero dar o parabéns para vocês e dizer para vocês que eu estou junto com vocês, né? E vamos correr o mais rápido possível, né? Não pode deixar, tem que ser hoje. Então, porque o que o Davizinho falou, o prazo é curto, né? Teve muito tempo, mas não fizeram, então vamos correr para que dá tudo certo. Então, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela tua
presença e pela fala, que foi muito importante para nós aí. Pode ter certeza que vamos estar juntos aí, ajudando vocês aí. Certinho. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o requerimento 26 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, solicitando ao senhor prefeito informações detalhadas sobre a adesão ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e ações relacionadas à implementação da Política Municipal de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, requerimento 27 de 2025, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, requerendo informações ao senhor prefeito com relação ao número de imóveis que não possuem caixas d'água em Caconde e no distrito de Barrânia. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação a moção número 10 de 2025, de autoria de todos os vereadores, à família da senhora Marli Aparecida Caruso Bocamino. Em discussão a matéria que foi lida. Para quem conheceu a dona Marli, além de uma excelente pessoa, uma mulher empreendedora, voltada para o interesse de nossa política local, esposa do senhor Plínio Bocamini, que foi diretor desta Câmara Municipal por muitos anos, foi professora, trabalhou na educação, junto à Prefeitura Municipal também, como diretora da educação. Então, a justa homenagem à senhora Marli, que Deus tenha a alma dela junto com os anjos e que Deus dê também o conforto à família. Uma perca grande para a nossa cidade, por tudo que a dona Marli fez por Caconde, fez pela educação, fez pelo nosso município e fez também pela nossa política, sempre envolvida com a política local. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor de secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só queria agradecer hoje. A gente está sempre solicitando muitas coisas, né, para a prefeitura, para os vários setores. Eu queria agradecer em especial hoje ao setor de obras, né, de serviços urbanos também. Enfim, falei com o Cristiano hoje. É o que eu falei aqui na Câmara, até fiz uma indicação, a gente precisava ter um cronograma, porque as pessoas têm uma ansiedade, né, para que sejam solucionados com rapidez os problemas da cidade, né, não só os buracos das ruas, a limpeza, né, na questão do mato alto, as estradas, enfim, estrada, que é um problema realmente
sério, as pessoas estão sempre cobrando nas redes sociais, eu, pessoalmente, aonde eu vou, as pessoas... Porque estrada é tudo, né, para quem trabalha, as crianças que vão na escola, agora com a panha, enfim, queria parabenizar o setor responsável, o setor de obras, na pessoa do Cristiano e todos os funcionários, né, não vou falar o nome de todos, mas todos os funcionários do setor de obras estão empenhados nas estradas. Nosso querido vereador aqui também, né, o Paulo está sempre empenhado, assim como o Danilo também, não posso esquecer, mas o Cristiano passou. Inclusive, já foi até atendido algumas indicações que eu fiz no bairro Cascalho, que tinha um problema muito grave, sério, né, no bairro Cascalho. A estrada lá agora já resolveu o problema lá, está top. E ele também fez um feijão cru. Ali no Santo Expedito, na igreja de Santo Expedito, também melhoraram ali, ficou também muito bom. E estão fazendo para amanhã também terminar o Quenta-Fogo. Então, só passando... Eu gostaria muito que a gente tivesse esse cronograma, né, para as pessoas acompanharem. Só que não tem como, porque às vezes planeja de fazer um local, fazer um serviço, resolver um problema, mas às vezes não conseguem cumprir a data. Então aí gera aquele mal-estar. Mas enfim, o que eu puder passar, não só solicitar o que as pessoas me pedem na rua, mas também passar o que a prefeitura está fazendo, né? Não é que eu estou sendo porta-voz da prefeitura, porque não adianta. Eu tento ser imparcial, né? Quando estão fazendo as coisas certas, eu mostro o que está sendo feito. O que está precisando fazer, eu mostro. Eu sou bombardeada de todos os lados, mas eu faço questão de agradecer, que, embora seja um serviço que é uma obrigação de ser feito, as pessoas fazem com muita boa vontade. E eu falei com o Cristiano hoje, ele me falou, detalhou alguns pontos para mim, isso eu acho maravilhoso. Eu, como vereadora, represento cada um de vocês que estão aqui, o pessoal que está em casa. Eu quero deixar claro isso, estou à disposição, seja a favor ou contra a prefeitura, mas sempre representando a população. Então, parabéns, Cristiano, e todos os funcionários do setor de obras, né, departamento também de serviços urbanos, parabéns pelo trabalho sendo realizado, e vai ser feito conforme a população espera, se Deus quiser. É isso, muito obrigada. Boa noite. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Então, também não poderia deixar de agradecer o Cristiano, que foi lá no bairro Santo Expedito, né? Estava muito ruim lá as estradas do bairro mesmo. Foram lá, arrumaram. E agora também já passando na Barra Grande. Então, só tenho a agradecer muito ele, o pessoal da prefeitura, Silvano do Bar, né? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de corroborar a nobre vereadora Elizabeth, para nós aqui, a nossa querida Beth, sempre atuante. Também o Paulo Cotrim, muito atuante, principalmente em relação à questão das estradas, né? O Daniel, enfim, o Totti, o nobre vereador, que olha para mim agora, o Edinho, todos aqui, o presidente, né? Enfim, de uma maneira geral, todos preocupados com o bem-estar da nossa comunidade. Realmente, os desafios são grandes, mas quando há boa vontade, nada mais torna-se impossível de ser realizado, sobretudo quando, com humildade de coração, o pensamento em Deus e a natural exigência do dever cumprido, quando as realizações acontecem, elas são motivos realmente de gratidão por parte da população e da nossa parte. Então, nós fazemos das palavras de vocês as nossas também. E, para finalizar, eu gostaria apenas de registrar que não é atrás de um homem, né, que se tem grandes mulheres. As mulheres estão lado a lado com os homens e muitas delas à frente dos homens. Portanto, valorizá-las é dignificar o homem, é dignificar a raça humana. E nós nos lembramos aqui agora da professora Marli Caruso Bocamino, e numa frase diria que realmente a professora Marli foi para Caconde um nome muito importante, tanto na área da educação,
né, da cultura, como professora, como educadora, com política, como ressaltou o presidente, mas também noutras áreas da vida humana. Eu tive o privilégio de estar muitas vezes com ela, em alguns momentos pude visitá-la, porquanto a casa dela ficava ao lado da Rádio Cultura, e assim que terminava o programa Ombro Amigo, eu ia lá para trocar um dedinho de prosa com ela. Às vezes viravam 5 dedinhos, 10 dedinhos de prosa. E eu, então, me lembro de São Francisco de Assis mais uma vez, aqui, nesta Câmara, nesta Casa de Leis, na Casa do Povo. Porque naquela prece imortal, uma verdadeira página de ouro, que só um santo daquela envergadura poderia trazer à luz, porque certamente foi inspirado pelo próprio Senhor dele, o Cristo. Ele pontificou: morrendo é que nascemos para a vida eterna. E gosto muito daquele poeta português, sempre eu o repito aqui, ali, acolá, por escrito, Fernando Pessoa, em Cancioneiro, escreveu: a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto ou vista. Muitas vezes as pessoas podem até questionar, mas numa Câmara de Leis, falar em Deus, falar da imortalidade da alma, é aqui que se tem que falar também. Não apenas dentro dos sagrados templos religiosos, dentro das suas paredes, mas é preciso que a verdade brilhe como luzeiro em toda parte, também no poder legislativo. Então fica aqui a nossa vibração, a partir do coração transmutado em tabernáculo de adoração ao onipotente, onisciente, onipresente Deus, que por acréscimo da sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, o supremo governante deste mundo e seu criador ou co-criador, abençoe, por meio da ação do Espírito Santo, o espírito imortal da professora Marli, onde quer que esteja agora, porquanto o Evangelho nos informa, nos revela, segundo João, que há muitas moradas na casa do Pai. Então, que Deus abençoe a professora Marli. Boa noite. Peço a palavra só mais uma vez, senhor presidente. Palavra concedida. Só queria fazer das palavras do Frank as minhas. A dona Marli Bocamino é uma pessoa que a gente está lembrando. A gente deveria ter feito uma homenagem para ela em vida. Mas, enfim, parabéns pelas palavras, Frank. Me emocionei, realmente ela merece toda essa nossa homenagem. E falar uma coisa: Deus está em todas as coisas. Eu acho que é muito importante a gente falar de Deus. Que bom que você tem o dom da palavra e consegue falar de Deus aqui, entre tantos problemas, tantas coisas. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Eu sou a maior prova viva disso. Quem me conhece, o pessoal que está aqui, me conhece há anos. Eu jamais estaria aqui se não fosse Deus. Deus me colocou aqui, e eu tenho força para falar nesse microfone, eu tenho força para desenvolver coisas que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir, porque Deus está em todas as coisas. E, por favor, nunca deixe de falar de Deus aqui. Você não tem noção da força que tem, o bem que faz para todos nós. Muito obrigada, Frank. Deus continue te abençoando, fazendo de você essa pessoa tão especial que você é. Obrigada. Público aqui presente, pessoal de casa, trago boas notícias também. Recebemos o ofício do governo do Estado de São Paulo, uma resposta ao ofício enviado por esta casa aqui, contemplando a PAI, no valor, uma emenda no valor de 230 mil,
e outra emenda no valor de R$100 mil, ainda para esse ano. E a outra emenda também que recebemos aqui é para a Casa de Acolhimento Coronel Gustavo Ribeiro, em 2 parcelas, né, uma de custeio de R$50 mil e a outra no valor de R$100 mil. E ambas encontram-se em fase de instrução processual para posterior execução. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês aqui, vereadores aqui, que estamos juntos nessa conquista de recursos para o nosso município, principalmente para as nossas entidades, né? Então, a PAI e a Casa de Acolhimento logo aí vão ser contempladas com esses valores. Quanto às indicações que eu fiz, 2 indicações, solicitando a aquisição de um aparelho de ultrassom portátil para o hospital. E a outra é a aquisição de um monitor de sinais vitais. E isso foi uma conversa que eu tive com uma médica que me solicitou esses 2 aparelhos, que será de grande importância nos primeiros socorros, nas primeiras consultas. E isso é muito importante. E são aparelhos, assim, que não é caro, né? Um em torno de R$4 mil, o outro em torno de R$20 mil. Eu acho que será de grande valia, de grande importância para o nosso hospital e principalmente para os médicos na hora de avaliar e fazer os procedimentos corretos nos pacientes, né, até que faça o eletro para ver sobre o infarto. Com esse aparelho aqui, ele é muito mais rápido e mais eficaz. Então, fica a justificativa apresentada ao prefeito municipal, mas será também pedido junto aos deputados esse recurso para que a prefeitura possa adquirir esses aparelhos aí de grande importância para o nosso município e para todos os pacientes. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Para nós é muito importante essa presença, e o pessoal que sempre acompanha também nossas sessões. E eu sempre repito que estamos aqui de braços abertos para acolher a todos vocês, ouvir as reivindicações de vocês e que nos ajudem também, né, além de fazer os pedidos, mas que mostrem para nós também soluções, como pode ser feito, para que a gente também possa ajudar a administração a resolver os problemas, que não são poucos. E, mais uma vez, repito aqui, Rodrigo, será cobrado, sim, junto à prefeitura, esses momentos aí que você explanou para nós aqui, de grande importância para o nosso município. Não podemos perder essa chance aí. E, como eu disse, e você já disse, a gente sabe perfeitamente que o dinheiro já está nos cofres da prefeitura. Está faltando a execução. A execução vocês estão com vontade de fazer. Então, mais uma vez, repito, está faltando mais esse elo entre vocês e o setor de educação e cultura, para que sejam realizados corretamente e que venham novos recursos e que Caconde flua, que Caconde apareça no cenário nacional, como vocês vêm fazendo esse grande trabalho em prol de nossa cultura. Obrigado a todos vocês. E uma boa noite a todo o pessoal aqui e o pessoal de casa que estão nos acompanhando. E até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos. Boa noite.